Neymar de volta. Cri. Eu acho que isso diz muito, Di. Ele vai conseguir. Dimara, assim, eu não tô conseguindo ver o Neymar conseguir jogar nessa Copa. Sinceramente, eu não consigo ver. Taticamente, dispensa comentários, né? Tecnicamente, melhor dizendo. Agora, quem vai sair numa engrenagem que ainda não se acertou, num ritmo de Copa do Mundo alucinante, como a gente tá vendo? Eu conversava com... Era com você, Liberato? Eu não sei. Não, conversava com o nosso Jaime Júnior, que tá hoje trabalhando nos bastidores aí. Você olha pra Equador e Costa do Marfim, a correria, o ritmo alucinante que foi aquele jogo. A gente vai falar daqui a pouco. Aí você contextualiza com o Neymar que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, que claro, ele vai ter a sua qualidade, ele hora ou outra vai meter um passe lá pro Lautaro Dias, pro Gabigol, pro Rony, você pode escolher o jogador do Santos, ele vai acertar porque o Neymar é um craque com a bola nos pés. Com a bola nos pés, mas com uma marcação não tão junta, com um ritmo não tão alucinante. Eu tenho muitas dúvidas para saber se ele vai conseguir, Dimara, render minimamente, fisicamente. Eu juro para você, eu tô curioso para ver. Eu tô curioso, porque mas eu acho também é uma série de incógnitas, uma série. São um monte de perguntas que a gente não tem resposta ainda, né? E eles estão segurando mesmo a situação dele, vai dar um mês. Ou seja, realmente é um mês para recuperação do tipo de contusão dele. Ainda faz um mês. Amanhã faz um mês. E em Copa do Mundo... Então, só que quando você vai voltar, você tem que voltar aos poucos. E o nível da Copa do Mundo é de muita exigência, né? Então, assim, o meu receio maior não é nem em função do Neymar ou da competência de quem está lá com ele, que a gente conhece muito de perto, né? Mas é principalmente a reação do organismo dele em jogos com um nível de exigência muito maior, né, Matheus? Exatamente. E é aquela questão, viu, Dimara? O Neymar, ele só foi convocado para essa Copa do Mundo por nome. Por tudo que ele representa para o futebol mundial, por tudo que ele representa para a seleção brasileira. É o maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos oficiais. É um jogador que a gente sabe, extraordinário em termos de talento bruto. Mostrou isso no Santos, mostrou isso no Barcelona, no Paris Saint-Germain. Mas hoje, em termos de competitividade, a nível de uma Copa do Mundo está muito abaixo. Isso independentemente da lesão que teve ou não. Está muito abaixo. Eu, sinceramente, não vejo um Neymar disputando posição com Vinícius Júnior, que vem sendo hoje o grande expoente técnico da seleção brasileira em campo. Eu não vejo o Neymar disputando posição com Rafinha, que é um dos grandes destaques do Barcelona já há algumas temporadas, um jogador que esteve prestes a ser eleito melhor do mundo pela FIFA, a ganhar bola de ouro pela France Football, enfim. Eu não vejo que tá o Neymar... numa perna danada, numa marra danada, né, Rafinha? Exatamente. Que marra, hein, amigo? Exatamente. Marra, que eu vou te contar um negócio. Mas você sabe, eu até tava... muita bola. Mas eu tava até comentando com vocês, acho que foi com você, né, que eu falei mais cedo, que acompanhando ontem o Luiz Felipe Scolari, campeão mundial com a seleção brasileira, né, o treinador dos treinadores, e ele falou o seguinte: e o que está faltando para o Brasil é começar do hino, a forma como eles estão se portando até na hora do hino, já mostra que o grupo não está tão coletivo, não sente que aquilo é uma coisa patriótica, não é uma coisa assim que façam com que eles se entreguem de uma outra forma. E ele foi muito feliz quando ele disse: tem entrega, não adianta, tem que ter entrega. Seleção brasileira não é para o cara ganhar dinheiro. Estar na seleção faz ele ganhar dinheiro nos clubes, mas a seleção brasileira é para ele devolver para os torcedores, né, tudo que eles fizeram para que eles estivessem onde eles estão hoje. Então, assim, falta muita coisa desse coletivo, do vibrar, do sangue, né, da história e tal. E acho que isso também passa muito pelo que está acontecendo com a seleção brasileira. Duda, é lógico, né, gente? Foi só um jogo, tá? Ninguém tá aqui crucificando ninguém, vão com calma, né? Nós estamos com calma. Mas, assim, do que a gente viu foi assustador. E principalmente em relação ao que a gente viu no contexto da Copa. Eu tava brincando mais cedo, que a gente fica vendo o pessoal fazendo exposição do que pode ser essa final da Copa do Mundo, e muitos videntes falando que essa final vai ser entre duas seleções que nunca ganharam. É lógico, do que a gente tá vendo dessa Copa do Mundo, eu acho que vai acertar todo mundo.
Falando rapidinho do Neymar também, que os meninos até comentaram, me preocupa bastante essa questão do Neymar em vários aspectos. Primeiro, em que momento que você convoca um cara que tá lesionado? Eu acho que esse é o principal questionamento. Eu já falei aqui inúmeras vezes, a discussão sobre o Neymar nunca foi técnica, sempre foi física. E um ponto que a gente precisa ressaltar: quando que o Ancelotti treinou o Neymar? Nunca. Ele nunca treinou o Neymar. Seja em clube, seja nessas convocações de amistosos. Só se conhecem. Então, né? o Ancelotti, o que ele sabe do Neymar foi com base no que ele viu talvez em treinamentos do Santos, talvez em amistosos. Não, mas aí da Europa ele conhece bastante do que ele, Sim, mas do Neymar como o Neymar jogador, não joga tem né? 6 anos. Do que ele viu como jogador, mas o potencial do Neymar que levou ele pra seleção, ele sabe qual Mas aí, né? potencial, eu acho que assim, até o Romário hoje ele ainda tem potencial e não tá jogando mais. Então é muito difícil a gente falar isso. O Neymar é um cara que não dá conta de jogar uma partida. E a gente tá vendo como que essa Copa do Mundo ela tá sendo física. Os times que a gente não tava dando nada pra eles estão arrancando pontos de times grandes. Sim. A gente viu ontem o Uruguai, a gente viu o Equador. São equipes em que a gente esperava mais. A própria Espanha, a gente esperava muito mais a Espanha A Espanha pra mim foi a grande zebra até agora, né? Ela teve nesse contexto em se falar contra quem você tá jogando e tudo mais. Pra mim a grande zebra até agora. Claro que a gente vai ter a Argentina entrando em campo hoje, tem Portugal, tem Inglaterra amanhã, a gente ainda vai ver os que realmente são favoritos, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem que colocar o Brasil na segunda prateleira, né? Mas a gente ainda pode ver alguma coisa. Mas, Duda, eu ainda tenho esperança de que realmente o Neymar possa fazer alguma coisa estando em condições. Não sei quanto que ele vai ter, sinceramente não vai ser contra o Haiti, né? Não sei quanto será, mas ainda tenho esperança que ele possa fazer algo como ele fez até na forma de fazer com que esses jogadores se sintam mais brasileiros e pertencentes a essa seleção, né? O Vini até agradece ele, conta tudo como foi importante ele ter conversado com ele, com os jogadores antes, né? Então, na teoria, ele já está ajudando, né? Eu tenho esperança que ele ajude na prática também. Mas me preocupa muito a seleção brasileira precisar de um cara como o Neymar, que pra mim é um símbolo de respeito, de um cara que é ex-atleta em atividade pra colocar esse patriotismo. Aí tá um problema muito grande na seleção brasileira. Porque os outros não tem, né? E aí tá um problema mais grave ainda. E aí de precisar de uma figura como o Neymar. Porque uma coisa que me incomoda muito nessa nova geração, até de alguns atletas, que colocam assim, o Neymar é meu exemplo. Ok, ele pode ser o seu exemplo dentro de campo. Mas fora de campo, da forma como ele cuidava do corpo e etc, pra mim tem que tá longe de ser exemplo, viu? Tem que ser mostrado pra ser um exemplo do que não ser, isso sim. Eu acho sinceramente que essas discussões são extremamente vazias, supérfluas e querem esconder o grande problema da seleção brasileira, que chama-se bola jogada. Futebol, né? Pra clube, o que vai acontecer? O torcedor vai lá chegar e vai falar assim, eu quero raça do time todo. Né? Que aí o torcedor, não faz eu tossir, não, o jogador não tá demonstrando que ele quer jogar no Atlético, no Cruzeiro, no América, ele não tá com amor à camisa, ele tem que entender o que é o espírito atleticano, americano, cruzeirense. O Brasil precisa jogar bola, pô. O Brasil tá mal. Se o Brasil assim conseguisse ele ser melhor que o Marrocos, mas ele não tá conseguindo ser melhor que o Marrocos, o ciclo foi horroroso. O Brasil passou numa eliminatórias porque ele ainda assim ostenta o poder da camisa das 5 estrelas. A eliminatória do Brasil foi ruim. O sul-americano tá do jeito que não tá. Não jogou nada com Ramon Menezes, não jogou nada com o Dorival, que prometeu pro pessoal que ele estaria no final da Copa só se ele for assistir. Com o Fernando Diniz, não jogou nada e não tem jogado nada com o Ancelotti. E essas discussões começam a ser supérfluas. Aí o Vini Júnior vai falar que o Neymar foi assim, a inspiração pra ele passou pra ele a ideia. Pô, Vinícius, você é jogador do Real Madrid, velho. Você precisa escutar o Neymar falando, não, até porque o Neymar não foi referência de liderança em lugar nenhum por onde ele passou. Muito pelo contrário. O que tem de referência sobre o Neymar fora de campo, diz que a Duda falou, é o Neymar faltando a treinamento e sempre coincidindo com o aniversário da irmã dele. O Neymar nunca foi exemplo de liderança pra nada. Mas pra nada. Só se for negativo. E eu vou te contar um negócio, mas vai ficar feio demais, viu, Ancelotti?
Mas vai ficar feio pra você, vai ficar feio pra CBF, vai ficar feio pro próprio Neymar se esse cara não conseguir jogar uma Copa do Mundo. E essa chance existe. Essa chance existe. Vai ficar horroroso. Porque você tira a vaga de alguém que poderia ajudar. O Neymar está num setor onde a seleção brasileira talvez mais peque, porque na defesa, vou lá. Beleza, agora no ataque tá faltando gente pra jogar, tá faltando inventividade. Se essa peça aí de 20... gente, se selecionar 26 jogadores pra defender a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo e com um não conseguindo colocar a perna no chão, conseguindo colocar a chuteira pra treinar hoje. Hoje, o Neymar tá conseguindo calçar uma chuteira hoje, pessoal. Quinta-feira tem segunda rodada da Copa do Mundo de novo, pelo amor de Deus, cara. Tá feio. Mas tá ficando bastante feio. E eu tô muito curioso pra ver esse desfecho, sinceramente. Mas tá muito feio também a convocação do Ancelotti, né? Porque ele tinha jogadores pra colocar no meio, ele tinha jogadores pra fazer a distribuição de bola, ele tinha jogadores pra fazer com que essa bola chegasse de uma forma mais tranquila pro Vini Júnior, que é a grande reclamação do Vini, né? Chegar só pela direita, não trabalhar pela esquerda. Daqui a pouco a gente vai ter o Douglas falando sobre isso. E, mas o treinador não levou os caras. O treinador não convocou esses jogadores. Vai ficar muito feio pro Ancelotti. Aquilo que a gente vem falando, não adianta ele achar que porque ele é o Ancelotti, ele não vai ser questionado. Ele vai ser questionado. E se houver uma eliminação do Brasil por essa convocação dele, que foi criticada desde o início, ele não tem contrato que segure ele até 2030. Completa pra mim que eu quero botar o Ronaldo aqui, o fenômeno, vai. Não, e o que mais me admira negativamente em relação ao Ancelotti é que o Ancelotti, com todo o poder de referência que ele tem para o futebol mundial, né, um cara que conquistou com o Real Madrid, com o Milan, com o Paris Saint-Germain, com o Bayern de Munique. A gente sabe que o Ancelotti, pelo menos em clubes em que ele passou, sempre foi um treinador de pulso pelas entrevistas que a gente vinha de jogadores que trabalharam com ele. Um treinador que sempre exerceu liderança. Cair no clamor público, né? Sim, cair no clamor público de levar a qualquer custo um jogador que, por mais que tenha nome, que por mais que tenha estofo, por mais que tenha uma história muito bonita para o futebol mundial, que é a história do Neymar, hoje não consegue entregar mais a nível competitivo, a nível de Copa do Mundo. Então, me admira muito o Ancelotti, com o cabedal que ele tem para o futebol mundial, né? Com a envergadura que ele tem para o futebol mundial, cair no papinho de Neymar, no clamor público de Neymar na seleção brasileira em uma Copa do Mundo em pleno 2026. Tá ficando cada vez mais feia a convocação, não dos nomes em si, mas aquele evento patético, né? Tá ficando cada vez mais feio. Com um apresentador de televisão nacional aparecendo depois que o nome do Neymar é anunciado. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Ô Liberato, vamos trazer a discussão para o seguinte. Tava em dúvida se o Messi seria, né, o titular até chegar nos Estados Unidos e tudo mais, pelo menos nessa estreia. Foi poupado de amistosos, né? A Argentina vai largar hoje contra a Argélia, ok? O Messi vai ser titular? Vai ser titular. Com quantos anos de idade? Com 39 anos. A mesma coisa o Cristiano Ronaldo amanhã com Portugal, mas aí são comparações completamente diferentes. Nós não podemos comparar o Cristiano Ronaldo e o Messi com o Neymar. Não tem nem condição na carreira, na evolução, no que diz respeito à forma como eles levaram a carreira deles e o que eles conseguiram. Não temos condição de comparar. Aí não tem comparação. É a mesma coisa de você achar que todo dia vai aparecer um desse aqui lá no Cruzeiro. Coloca aqui pra mim. O Ronaldo, o fenômeno, falou ontem sobre o Endrick na seleção brasileira. E esse foi para uma Copa com 17 anos, 94, não jogou, né, mas foi campeão. E depois aí todo mundo conhece a história dele, só que não aparece um desses a cada temporada. Lê para mim, Colombo. Eu acho que ele entraria no jogo contra Marrocos se não fosse a substituição que eu acho que o Bruno Guimarães pediu para ser substituído. É um detalhe importante, porque com certeza o Ancelotti ia buscar a vitória. Mas assim, ele está pronto, esquece, ele está pronto. Ele está comprometido ali com outros jogadores. Bate com Matheus Cunha no Manchester United. O Igor Thiago na Inglaterra foi artilheiro. Mas estamos bem servidos agora. O que vocês acham?
Ele falando ele confirma um pouco antes dessa fala específica, ele confirma o que o Ancelotti falou, que ele é mesmo o terceiro jogador, mas ele diz que ele vai entrar, que é um amadurecimento natural dele na seleção. Eu vou ser muito sincero, no desespero que está a seleção, eu já colocaria ele no próximo jogo como titular, Duda. Isso é uma coisa que aí vai muito do pensamento de Ancelotti. A gente pega o histórico dele no Real Madrid e ele nunca foi de apostar nos jovens. Ele apostava nos jovens, né, nos novatos, quando estavam pedindo passagem. Mas em que sentido que eu falo isso? Por exemplo, me recordo, agora fugiu a memória, quem que estava muito ruim no Real Madrid e o Vini Júnior chegou. O Ancelotti é um cara que prioriza muito a hierarquia. E o Vini Júnior, ele só teve uma oportunidade, assim como o Rodrigo também, quando os outros jogadores de hierarquia estavam ruins no Real Madrid. Por que o Endrick não teve passagem no Real Madrid? Porque o Vini Júnior estava muito bem na época, assim como jogadores de linha de frente. Então, eu, Duda, gostaria muito de ver o Endrick jogando com a camisa da seleção brasileira, entrando, podendo ajudar. Mas conhecendo pouco que eu conheço do Ancelotti, pelo que eu acompanhei dele na história no Real Madrid, isso vai ser muito difícil de acontecer. Como titular, quase que coloco minha mão no fogo pra que isso não vai acontecer. Porque é um cara que respeita demais a hierarquia, vai ter que estar muito ruim o Matheus Cunha, ele vai tentar ainda o Igor, Thiago, mas em alguma oportunidade até calhar pra entrar o Endrick. E você, Colombo, você acha que o Endrick ainda vai ter chances nessa Copa? Porque, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, essa ainda é a primeira fase e o Brasil está com dificuldades. A partir de, se passar dessa primeira fase, que é assim que a gente tem que falar, porque teve um jogo e empatou, né? Passando, a situação vai ficando cada vez mais afunilando, né? E aí as chances desses jogadores serem aproveitados vai diminuindo também, né? Próximo jogo é contra quem? Haiti, né? Haiti. Ué, mas eu tenho medo do Haiti. Se o Endrick não entrar com Haiti... cara, vou falar o quê? Vai permanecer quem? Pro Endrick não entrar. O garoto chega lá, faz gol contra a Espanha. Aí faz gol contra a Inglaterra. Aí faz gol no último amistoso. Aí de repente na Copa do Mundo ele não serve. Então assim, não é exagerando aqui sobre o que é o Endrick, que é lógico que ele precisa melhorar, que ele precisa ser mais, que ele pode ser mais protagonista. Mas quem tá fazendo melhor que o Endrick? Tem alguém fazendo melhor? Então assim, se ele não receber a oportunidade contra o Haiti, titular, reserva, aí eu não sei. Eu sinceramente não sei o que o Ancelotti está pensando. Ele deve mandar a campo uma formação muito mais ofensiva. Ele deve tirar o Ibanez para colocar de fato um lateral direito. Ele pode fazer alguma troca no meio campo, talvez entrando com o Fabinho no lugar do Casemiro, que foi muito mal. Fora outras alterações, assim, se o Endrick não ganhar minutos, o que pra mim, assim, foi injustificável contra Marrocos, injustificável por todo o contexto do jogo. O Ronaldo falou aí do Bruno Guimarães, vai, assim, sério, por causa de um meio campista, de um atacante, tava 1-1 o jogo. Se o Neymar não entrar contra se o Endrick não entra contra o Haiti, eu não sei mais em que ocasião ele pode entrar. Vai esperar pra entrar contra a França nas quartas? Aí talvez ele ganhe uma oportunidade, né? Jogou no Lyon. Pode, tá de brincadeira. As escalações, as escolhas, o Ancelotti foi muito mal na estreia, nas escalações, nas escolhas, nas mexidas durante a partida, foi muito... você tá querendo ensinar o Ancelotti a treinar time? Não. Eles falaram. Não tô querendo ensinar ninguém, não tem nenhuma competência, nenhum gabarito pra isso. Eu tô falando que é o óbvio. E pra mim, o Endrick entrar contra o Marrocos era obviedade. Se não entrar contra o Haiti, aí é óbvio que, assim, eu sei lá o que tá acontecendo, sinceramente. E você, Matheus, o Endrick ainda entra? Porque é o que a gente tá falando, vai afunilando, né? E aí, até uma segunda etapa pode ser indeterminado, né? Se o Brasil estiver muito bem, mas pelo coletivo que a gente viu do Brasil, gente, tem a menor chance de esperar que seja uma coisa tão diferente contra o Haiti, né? O Ancelotti já deixou claro, né, Dimara? O Endrick hoje na seleção brasileira é terceira opção. Não entrou contra Marrocos, um jogo difícil. E o Endrick é o que a Duda disse ontem. Ele sempre foi um jogador muito precoce. É um jogador que começou muito cedo no Palmeiras, foi decisivo. É um jogador que, logo em sua estreia no Real Madrid, campeonato espanhol, marcou. Enfim, na seleção brasileira a mesma coisa. Não demorou para engrenar. Nos primeiros jogos já mostrou muita personalidade, já mostrou que é um jogador decisivo e um jogador multifunção. Porque do meio para frente, pode ser esse atacante aberto, pode ser esse atacante centralizado, enfim.
Mas na cabeça do Ancelotti hoje, o Endrick é a terceira opção. Tem o Igor Thiago, que provavelmente é a primeira opção, que deve continuar como titular contra o Haiti. Tem o próprio Matheus Cunha, que é uma alternativa, jogador que pode jogar pelo meio também no Manchester. Hoje é mais um camisa 10, é mais um armador do que um centroavante. E tem o Endrick como terceira opção. Infelizmente, um jogador com o potencial que o Endrick tem, um jogador que pode ser decisivo, mas que não tem oportunidade. E é o que a Duda disse. Conhecendo o Ancelotti, acho que dificilmente ele vai ter essa oportunidade de fato como titular na seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Vamos ver os próximos jogos. E o Douglas Santos, ele foi o escolhido para falar hoje, né? E ele que apareceu aí entre as 3 novidades do Carlo Ancelotti no primeiro jogo, né? Mais uma surpresa do Ancelotti, que continua fazendo os treinos secretos, né? Inclusive escondendo o time do próprio time, porque o próprio time não sabe quem é o time, né? Inclusive ele falou que ele ficou sabendo na pré-eleição que seria ele o titular do jogo. E ele explicou aí o esforço que está sendo feito para que o Vini Júnior possa conseguir jogar na seleção brasileira da forma como ele joga no Real Madrid. Vamos às aspas aqui do Douglas Santos, vale lembrar sempre aí o jogador do Atlético, né? Vai lá, o Colombo. Vamos lá, Vini é um cara que tem sido nosso desafogo, mas sabendo que tem Rafinha, Igor Thiago, Matheus Cunha, Bruno que chega muito na frente. Temos conversado do lado esquerdo para que ele tenha possibilidade de mostrar o futebol que sabe. Espero sempre estar fazendo minha função da melhor maneira, que é marcar, para ele marcar gols ali na frente, disse Douglas Santos, lateral do Brasil. É porque é esse o problema da seleção, né? Ela vai também só por um lado, né? O que ele está querendo dizer é que além de treinar, eles têm conversado muito, porque quando você não consegue no treinamento fazer com que o time seja mais coletivo, vai muito no papo, né? Na forma como você conversa e do jeito que ele falou ali, acho que ele não vai sair não, viu, Duda? Não, o Vini Júnior não pode sair em ponto. Não, o Douglas. Tá, sim. Até porque... Se tirar o Vini aí, realmente você manda internar o Ancelotti. Aí o Ancelotti já não vai estar bem da cabeça. Ai, né? Meu Deus. Mas o Douglas Santos, ele também é essa dose de experiência, né? Querendo ou não, passa por ser esse lapso em meio a uma seleção que tem muitos talentos novos. Então, é bom ele também ter essa noção, né? Igual o Colombo falou ali, de estar sempre fazendo a função da melhor maneira, que é marcar, pra ele marcar gols ali. Então, ter esse senso coletivo também é muito importante por parte do atleta. É verdade. E você, Matheus? É isso, Douglas Santos, lateral experiente. Eu, sinceramente, não tinha levado para a Copa. Acho que o Kaique, apesar da idade, apesar de ser um jogador que vai maturar muito a longo prazo, principalmente na parte ofensiva, merecia estar na Copa do Mundo. Mas a respeito do Vini Júnior, ele mesmo disse, né? Do dever de potenciar o Vini Júnior como esse jogador líder em termos técnicos dentro da seleção brasileira. O que a Argentina faz muito bem com o Messi, já vem fazendo desde 2022, de montar um esquema de jogo que favorece o Messi, né? O Messi que na fase defensiva dá poucos piques de marcação, que tem muita liberdade lá na frente. Claro, em circunstâncias diferentes, a seleção brasileira tenta fazer com o Vini Júnior, até porque hoje, tecnicamente, é o jogador que faz o diferente, é o jogador que decide jogos. Contra Marrocos ficou bem claro, é um Vini que tirou o coelho da cartola, né? Isso. Que marcou um golaço em um momento de dificuldade. Então, de fato, a seleção brasileira tem que se comprometer coletivamente e tentar potencializar cada vez mais o Vini Júnior como essa referência ofensiva, porque é o jogador que pode decidir jogos, viu, Dimar? É verdade. Olha só, vamos falar então de outras seleções também. Amanhã, lógico, a gente vai dar uma passada maior aí pela seleção brasileira e quem sabe a gente já tem aí alguma pista, né, do que pode ser esse time do Ancelotti. Lembrando que hoje eles fizeram o treinamento, o Neymar, como nós trouxemos, ele já foi a campo, né, depois colocou chuteira, bateu na bola e tudo mais, e aí eles foram liberados, os familiares puderam estar mais próximos deles hoje, né, ou seja, eles passaram a tarde com as famílias e retomam os treinamentos amanhã pela manhã. Vamos de Arábia Saudita e Uruguai, esse 1-1. Olha, eu acho que a gente não pode dizer em nenhum momento que o Uruguai não insistiu, né, ô Colombo? Essa questão do futebol sul-americano que a gente vem falando, que ainda não conseguiu vencer nessa Copa, o Uruguai
Por todas as formas ele tentou, né? Mas uma marcação muito forte da Arábia Saudita, que, entre outras, tem a questão de ser muito mais forte fisicamente, né? Mas o treinador que acabou chamando muita atenção, o Bielsa, né? O argentino Bielsa, com cara de poucos amigos no banco, né? Vendo a sua seleção jogar, né? Assim, eu acho que chamou atenção assim, com todo respeito, para quem não conhece o Bielsa e não sabe o quão peculiar é o treinador argentino. Sim, você não escutou errado. Treinador argentino da seleção uruguaia, apesar da histórica rivalidade entre as duas seleções. Então, assim, só para quem não conhece o Bielsa, então, e quão peculiar ele ficou surpreso ali, né? Porque ele não encara, as câmeras não encaram os jornalistas, muito sempre introvertido, né? Assim, pessoas próximas ao Bielsa dizem que o fato de a cada coletiva ele olhar para baixo, não encarar os jornalistas, tem lá um traço de timidez, mas é para escolher bem as palavras, né? E assim, questionamentos que não despertam a intenção do Bielsa, ele nunca encara de frente, né? E muita gente acha que isso é até desrespeitoso, encara o jornalista ou quem está o perguntando. Tem até um vídeo, né, Liberato? Você vai se lembrar de que o Bielsa, um brasileiro faz o Bielsa olhar, né, durante a disputa da última Copa América, um brasileiro faz o Bielsa encará-lo de igual para igual, né? Em olho nos olhos, que é o Leandro Quesada, quando ele vai relembrar, né, assim, o futebol brasileiro de antigamente lembra do São Paulo, né, de jogadores históricos que o Marcelo Bielsa enfrentou enquanto era treinador do Newell's Old Boys, né, e ali ele começa a lembrar daquela cena, o Bielsa e interrompe o Quesada, né, falando como era bom, e depois dá uma palestra assim sobre o futebol, o fenômeno sociológico que mudou, né? Porque ali, Colombo, ele automaticamente ele se lembra daquele São Paulo que enfrentou o Newell's na final da Libertadores de 92, São Paulo comandado por Tele Santana, né? Depois foi campeão mundial, então consequentemente a memória dele já vai no Tele, que é referência para todos os treinadores. Perfeito, aquilo que eu falei, um tema que chama a atenção, né? Então, um diálogo espetacular para quem porventura não conheça, depois vá procurar esse conteúdo aí que é maravilhoso, o Leandro Quesada e o Marcelo Bielsa. Agora, sobre o time dele... Só pra lembrar, né, técnico da seleção argentina 98 e 2004 e foi campeão dos Jogos Olímpicos, o Sub-23, né, que disputa os Jogos Olímpicos em 2004, né? Perfeito. Só pro pessoal ter noção, ele já foi técnico da seleção argentina mesmo. E é um dos grandes nomes de treinadores que a gente tem aí pelo mundo, né? Lembrado é daqueles que você ou ama ou odeia. É uma espécie de... A gente tem as aspas dele, ele muito gentil com a imprensa, como sempre, né? Vai lá, Colombo. Vamos lá, abre aspas para Marcelo Louco Bielsa. Não tenho que dar nenhuma explicação. Tiraram a foto de mim do jeito que tiraram. Não sou modelo. Estava de frente para os fotógrafos e essa foi a foto que tiraram de mim. Mas qual é a pergunta que ela está fazendo? Não tenho resposta para isso. Também deveria explicar por que não olhei para as pessoas naquele momento? Não sei, não são explicações que eu deva dar, disse Marcelo Bielsa. Tipo assim, eu olho pra onde eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Vocês não tem nada a ver com isso e eu não tenho que responder essa pergunta. Traduzindo. Acabou. Eu também acho. Se eu estivesse olhando pra um lado e alguém perguntando o que você tava olhando, porque eu quis, olha, né? Enfim. Segue aí o que você tava falando mais. Tem que a galera pousa pras fotos, o Bielsa se recusa a fazer. Sobre o time dele, né, que a gente tá vendo fotos aí da partida de ontem, dá pra dizer de Uruguai e Arábia Saudita. E o goleiro da Arábia Saudita fez pra mim a melhor defesa até agora da Copa no chute do Valverde e que faltou a vitória pro Uruguai, que foi muito merecido, sobretudo no segundo tempo. No primeiro jogo um pouco mais equilibrado, no segundo pra mim prevaleceu um pouco mais a intensidade do Uruguai, ao passo que o Bielsa coloca de fato o time pra frente, é uma marca, é um DNA dele, e pra mim ficou por detalhe a vitória do Uruguai, que seria merecida, e pra mim seria a primeira a vencer, e com tranquilidade eu não vou dizer, porque a Arábia Saudita já vem numa crescente, né? Mas pra mim esse estigma de não ter vencido ainda qualquer seleção sul-americana acabaria com o Uruguai, acabou não acontecendo, mas pra mim, se Copa do Mundo fosse merecimento, e que bom que não é, por isso ela é espetacular, o Uruguai teria vencido o jogo. E a Arrascaeta, que também foi convocado machucado, deve voltar no próximo jogo. A expectativa aí do Uruguai, ele que estava sendo o protagonista, né, pela primeira vez da seleção do seu país. Ô Duda, eu também achei que quando você olha assim todos os resultados dessa Copa do Mundo, quando você olha para esse jogo, para mim foi o mais injusto. Acho que o Uruguai foi muito bem, era para ter vencido a Arábia e não tinha. Ele foi assim, ofensivamente, a gente sabe que o Bielsa tem essa característica
E foi um time muito mais à frente, procurou muito mais o gol. A defesa da Arábia passou um apê danado. Se não é o goleiro, minha filha, a vaca já tinha ido pro brejo há muito tempo. Não tinha lateral, não tinha zagueiro, não tinha nada. Produziu muito mais, né, Di? Até em questão técnica, tática propriamente dito. É um time que tinha capacidade para vencer, perdeu as poucas oportunidades que teve. E aí ficou ali num resultado bem semelhante, né? E aí, antes que eu tomei no fogo cruzado, sabe? Entre dois argentinos, pelo menos se dizem argentinos. O outro virou argentino hoje. Eu tô aqui no fogo um pouco cruzado, mas até o momento, nenhum time sul-americano venceu, né? Não, é isso que a gente tava falando. Tem Colômbia e Argentina, né? Vai estar acordado 10 horas? É claro que não, vou ter que assistir esse jogo gravado. Então você vai ver quando você acordar que a primeira seleção sul-americana venceu. Igual ontem, que teve Irã e Nova Zelândia. Tava sentadinha no sofá com meu pai assistindo. Certo. Aí meu pai me acorda assim, Duda, você tá assistindo? Aí eu, tô, papai. Com o olho assim fechado, outra aberta. Aí eu voltei a dormir. Ele assim, Duda, você tá assistindo? Ele tentou a terceira vez. Eu falei assim, quer saber, agora eu vou dormir de verdade. Né? Aí eu... tipo assim, ele já tava assim, Duda, vai pra sua cama, meu filho, desiste. Não, ele tava no meu quarto, entendeu? Ele que tinha que sair, no caso. Ele que ele tava atrapalhando. Entendi. Ele que tava atrapalhando. Ele que tava atrapalhando minha sonequinha, entendeu? E você, Matheus, o que você achou desse jogo? Bom, seleção do Uruguai é o que eu vinha conversando com o Colombo nos bastidores. A gente até falou sobre isso nos últimos dias. Talvez seja coletivamente a seleção uruguaia mais fraca tecnicamente, apesar dos bons valores que tem, né? Tem o Ugarte, você acha? Dos últimos anos, sim. Tem o Ugarte, tem o Darwin Núñez, tem o próprio Federico Valverde, que hoje é um dos grandes meio-campistas do futebol mundial, jogador do Real Madrid, mas coletivamente é um time que ainda tenta se ajustar. Pelo que a gente viu da seleção uruguaia nas últimas Copas do Mundo, sobretudo a partir de 2010, né? Um time comandado pelo Oscar Tabares, grande Oscar Tabares. Maestro, treinador experiente. Era uma seleção muito ajustada e muito pautada pelo jogo coletivo. Sobretudo na Copa de 2010, que foi quarta colocada naquele Mundial, que teve o Diego Forlán como o grande craque daquela Copa do Mundo na África do Sul. Desde então, uma seleção do Uruguai muito ajustada, que foi campeã da Copa América em 2011, mas nessa edição de Copa do Mundo, um time mais frágil em termos coletivos, apesar de ter peças individuais. Acho que a boa atuação de ontem em relação à seleção da Arábia, né? Eu acho que passa muito em função das peças individuais que o Uruguai tem, né? Que de fato fizeram uma diferença, principalmente o Darwin Núñez, que fez uma excelente partida. É isso. Agora há pouco a França venceu, né, o Colombo? E 3, né? Cravei o placar. Alô, Iago Lemos, depois você me dá os créditos aqui no ponto, tá? Tô esperando. Você perguntou qual seria o placar, você tá lembrado, né? Agora, se deu certo, você não fala nada. 3-1 pra França. E favorita eu digo que tem que chegar e se colocar no seu lugar, que é o de favorito, fazer o que tem que ser feito. Kylian marcou? 2 gols. Passou o Messi na artilharia geral. O primeiro um golaço, inclusive, né? Do Olise, mete uma bola pro Mbappé pra fazer. Então, assim... então deu certo aquele negócio? Deu certo. Parabéns. Bateu a aposta. Bateu. Bateu nada, é uma coisa interna. A aposta técnica que eu fiz. Sim. A aposta técnica que o Olise seria importante. Exatamente. Né? Bateu. Exatamente. Obrigado, dinheiro. Mas... Mas demorou a engrenar, né, Dimara? Menino, você foi bem, né? Você devia ter ido na sua aqui. Irã e Nova Zelândia 2-2. Esse jogo eu vi ontem à noite. Eu nunca vi tanta correria na minha vida. Se foi fosse... bom, né, cara? Menina, eu gostei, né? Excelente. Aberto, né? E vamos lá e vamos cá. Eu vou falar pra você, eu gostei demais. Por mais que a gente não tenha visto tanta técnica, né? Tanta tática, parecia muito mais assim vamos pra lá agora, vamos pra cá agora. Vai lá. Mas eu achei um jogo de uma correria danada. Gostei muito. Bem franco, né? A trocação ali. O jogo do centroavante, né? O Chris Wood. É um jogador no Nottingham Forest, né? Bom jogador, já passou pelo Crystal Palace da Nova Zelândia. É um centroavante diferenciado, né? E do outro lado o Taremi, né? Que já passou pela Internazionale. Enfim, foi um ótimo jogo, sinceramente. Também muito achei. franco, muito aberto. Duas seleções corajosas, buscando a vitória. Aquilo que eu falei, né? Muitas se contentam com o empate porque sabem, assim, que podem passar numa ocasião de terceira colocação. Sim. Não foi o caso das duas. Um joguinho gostoso para quem não dormiu, para quem conseguia assistir. Foi um jogo muito bom, viu, Duda Branches? Eu também achei, mas o de hoje, o mais tarde, pra mim, é o pior jogo que vai ter.
No caso é amanhã, né? 1h. É, 1h da manhã. Mas não, você tá entendendo o que eu tô falando, Entendi, tá? Então tá ótimo. Aqui, o Taremi, inclusive, que é o capitão da seleção iraniana, e a gente vai colocar as aspas dele aqui, porque todo mundo sabe o problema que o Irã tá sofrendo nos Estados Unidos, né? E ele contou que o Gianni Infantino, né, que é o presidente da FIFA, ele visitou a equipe no vestiário após o empate e prometeu ajudá-los. Vai, Colombo. Com certeza, Infantino quer tentar nos ajudar, mas também envolve outras coisas. Todo mundo sabe disso. Não preciso mencionar isso porque vocês sabem onde estamos. Acho que a FIFA precisa nos ajudar mais do que isso. Vamos ver o que acontece no futuro. Tudo é um desastre para nós, disse Mehdi Taremi, atacante iraniano. Dimara. E o treinador do Irã classificou tudo que está acontecendo com a sua equipe como talvez a seleção mais oprimida de todas as Copas do Mundo. Aliás, é a primeira vez que a Copa do Mundo é realizada em um país em guerra, né? Sempre se tirou dos países em guerra, que acontece hoje com os Estados Unidos, a realização dos jogos, né? A seleção foi forçada a deixar Los Angeles e retornar ao seu centro de treinamento, né, que fica em Tijuana, no México, imediatamente após a partida de estreia. O Irã tem enfrentado esses problemas de logísticas por conta dos confrontos contra os Estados Unidos. Então, assim, a gente lamenta muito tudo que tem acontecido, inclusive com os iranianos, com os dirigentes iranianos que não puderam acompanhar o time, né? E com esse monte de viagem, o treinador falou para ele que está dificultando cada vez mais, porque eles jogam e tem que voltar para o México. Jogam, eles não podem dormir em território americano, né? E por tudo que tem sido feito e o fato do presidente da FIFA ter estado lá também, mas de verdade mesmo não fez foi nada, né? Só foi eles lá apoiar, também né? Estão arrumando também um pouquinho de confusão, né? É claro que tem isso, mas a delegação iraniana, né, os representantes, eles falaram que se tivesse qualquer manifestação política, e aí sim, política é claro que pode ter manifestações a favor do Trump, mas também, por exemplo, manifestações em prol à causa LGBT+, eles falaram também que ia sair dentro de campo. Então, assim... É pra todo lado, né? É o fato isso do radicalismo, é a recomendação que eles têm. É o radicalismo, né? Tudo que se passa e se torna radical não faz bem pra ninguém, não faz bem pra história nenhuma. É por isso que o mundo tá do jeito que tá, em tudo que a gente vê, né, das guerras, mas dos conflitos internos, dos conflitos que a gente vive no dia a dia e que, na verdade, não são nem levados, né, de forma oficial, mas é o radicalismo, né, é a divisão, né, é o desrespeito ao pensamento, né, e o que o outro significa. E evidentemente é difícil, não tá ninguém falando aqui que não é difícil para a seleção iraniana. Claro. Mas é uma delegação, há seguranças, a seleção é conduzida, ela é escoltada. O tempo todo. Imagine para um torcedor comum colocar a camisa do seu país ser um risco. Imagine. Imagine. É como definir o Taremi, né? O Taremi não, um técnico iraniano. Isso chama-se opressão. É isso. Ô, gente, agora a Tunísia que agiu rápido, né, e anunciou o Hervé Renard como novo treinador. Ele que já dirigiu as seleções da Arábia Saudita, de Marrocos, da Costa do Marfim e outras. E você vai se lembrar, né, Colombo? Sim. O treinador conduziu a Arábia na vitória por 2-1 diante da Argentina de Messi, que viria a ser campeã da Copa de 2022. Exato, tem no currículo aí seleções africanas, né? Isso. É francês, né, Liberato? Francês. É francês, exatamente. Então, o novo técnico da Tunísia vai tentar dar uma sobrevida. Mas como é que eles vão conseguir fazer alguma coisa, gente? Se o Ancelotti tá aí, não sei quanto tempo consegue dar a gente nada, você não vai dar a gente 5 dias? Agora trouxeram um nome experiente em Copas do Mundo. E aí ele vai fazer o quê? Vem aqui, fofinho. Não, tá errado. Joga pra lá, pra cá, pra cá. A Tunísia não tem muito o que fazer também. Mas o auxiliar técnico que já tinha trabalhado com ele também vai continuar Mas você recusaria a Tunísia de chão pra você ser treinadora da Copa? Você não vai, não? Não, vou sua mala e vai embora de uma. Eu vou ver a Copa mais de perto, é lógico. Vai embora. Segunda Copa do Mundo. Deixa eu te falar. É a segunda consecutiva. E traz no currículo, aliás, ele faz questão de colocar no currículo essa vitória sobre a Argentina, que viria a ser a campeã
da Copa do Mundo de 22. Então tá aí o novo técnico da Tunísia. Caiu na primeira rodada da Copa do Mundo. Caiu e o outro logo levantou, né, ô Duda? E agora aqui vai poder fazer muito pouco, né? Agora a situação já tá bem complicada, né? Então vamos ver o que ele vai conseguir arrumar. E lembrando, né? A segunda vez que a Tunísia faz isso na história. Fez lá em 98, quando também tiveram outros 2 técnicos que foram demitidos, né? Durante a Copa do Mundo. E mais uma vez a história tá se repetindo na Tunísia, né? Espero que dessa vez seja diferente. Eu acho que não vai ser, não. Eu também acho que não, mas eu quis ser um pouquinho... Algo diz que não. E é um grupo extremamente difícil. Nossa, né? O grupo deles é difícil que tem a Suécia, que tem um time muito organizado e que tem 2 seleções hoje, que a gente estava falando até no programa de ontem, que talvez sejam as favoritas do segundo escalão. Sim. Que é Holanda e Japão. Japão pela organização. Eu já mudei o Japão de escalão. Eu botei ele no primeiro já. Mas a Holanda, pelo futebol crescente que vem praticando nos últimos anos, fez um bom ciclo. E também pela seleção japonesa, que vem sendo a grande surpresa nos últimos jogos, né, nos amistosos de preparação para a Copa, enfrentando campeãs mundiais, enfrentando Inglaterra, Alemanha, própria seleção brasileira, dando conta do recado e tendo jogadores bem interessantes. Então, é difícil para a Tunísia fazer alguma coisa nesse grupo aí, viu? É verdade. Tá pancada, vamos falar a verdade. Né? Vai apanhar mais que vou te contar. Eu quis ser otimista, gente. Olha só, daqui a pouco eu vou deixar os 2 argentinos palpitarem. Descendência italiana. Daqui a pouco eu vou deixar os argentinos palpitarem na partida da Argentina, né, na estreia da Argentina. Mas deixa eu passar aqui para vocês o resultado da pesquisa, primeiro do cinema, né? Quem ganhou os ingressos para o cinema é o Tadeu Souto Mitre Prado. A equipe de promoções entra em contato aí para te enviar os ingressos, tá bem? Adivinha as nossas votações. Hendrick pode ser titular no jogo contra o Haiti. O tempo sim para 80%, não para 20%. No tempo esporte, sim para 70% e não para 30%. Tá vendo como a gente está falando aqui? Que independe da questão da idade e da coisa. Depende do que o cara... não é tático? Você chama ele e fala assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar nesta posição aqui, não sai desse lugar. Isso é obediência tática. Obediência tática é meter bola na rede, pô. Peraí, com o cara com o talento dele, você vai fazer ele fazer isso? Que isso, o cara é fazedor de gols. Me ajuda aí, me ajuda. Papo torto também, muito chato. Nós inventamos cada coisa pro futebol, obediência tática. O negócio do Hendrick é meter gol, pô. Ele é predestinado novo. Mas nessa história de obediência tática, ele perdeu a vaga do Real Madrid, né, gente? Chatice. Acabou agora?